Então, na realidade, eu falei dos problemas de crescimento, um ser humano, ou no ser humano, na natureza humana em si, na sua perfeição, o problema patológico não existe. O problema patológico, o problema estagnante, o problema regressivo não existe, porque na natureza em si, na nossa natureza pura, existe uma ordem precisa, um funcionamento exato, um fluxo de evolução, de resoluções, de ganho de tudo, que ele é natural, ele é normal. Portanto, na natureza em si, para quem se empenha em encontrar o seu próprio original, a sua própria identidade essencial, não tem problema patológico. Não existe problema regressivo, certo? E essa é a grande meta dos mais sérios cursos que existem no mundo para fazer com que a pessoa saia da problemática regressiva ou estagnante e que ela entre num processo de crescimento onde na natureza em si não há o problema, nenhum tipo de problema. Só vão ficar os problemas de crescimento que eu já falei, certo? Porém, o que acontece conosco, com nós seres humanos, na sua maioria quase que esmagadora? Quase todos vivem e mantêm problemas, digamos, patológicos, a vida toda, e que esses problemas, eles custam, no mínimo, 2/3 do crescimento possível, de todo o sucesso possível, de toda a vida feliz possível que eles poderiam ter. Eu digo a maioria esmagadora porque é muito raro encontrar uma pessoa, quando se analisa de um modo mais específico, mais pente fino, uma pessoa que não tenha uma dimensão problemática desta categoria que ela é estagnante e regressiva, certo? Então, em uma pessoa faz maior dano e outras menos danos, certo? E acontece um fato interessante, porque se nós perdemos por causa de toda uma situação de nós sermos contra a nossa natureza, de termos essas estruturas internas de problemas estagnadores, nós nos habituamos num patamar de ganho no máximo de 30%, de crescimento de 30%, que já é muita coisa, e a gente não questiona muito dos problemas que mantém esse nível de limite e não se interessa e não se empenha para resolvê-los, porque, de um certo modo, eles podem doer, eles podem judiar, mas eu estou numa faixa boa de tantas coisas, então não vem o questionamento. Eu não acho que eu tenho que resolver coisas. Eu tomo os problemas, os quais eu sofro, às vezes, de um modo muito agudo, como normal. E estamos todos na mesma vibe, de um certo modo. Quando, na realidade, as pessoas que encontram uma estrada diferente, elas sabem que não é assim. Porque a vida não pode se limitar aos 30%, ou não poderia, certo? A vida é um processo de expansão contínua, cada vez mais no melhor, no criativo, no crescimento, no ganho, na realização, na felicidade. A vida não poderia ser limitada nos 30, ou nos 20, ou nos 10, ou nos 40. É um processo aberto. E digo para vocês que todo o meu trabalho, dessas décadas de trabalho como psicoterapeuta, especialmente com o curso Voo da Águia, é um empenho contínuo para levar as pessoas a dar-se conta do quanto mais que a gente pode usufruir da vida e quanto mais que nós temos para ganhar, para viver e para sermos felizes. Dar-se conta que resolver os problemas é um dever, uma necessidade. Mas é preciso ter também o acordar-se, a consciência de que problema é problema. Falando dos problemas patológicos, certo? Então vocês observem quais os problemas que nós estamos falando aqui. Para depois dar a escala da solução de um problema. Problemas, por exemplo, de ordem econômica. Se a pessoa ganha 20% possível, ela pode já estar muito satisfeita.
mas para muitas pessoas não basta. Se ela ganhar menos, pior ainda. Então, problemas econômicos, de ganho de dinheiro, de crescimento empresarial, profissional, que se vive num limite entre altos e baixos, na esperança de que numa manhã melhore, porque a gente sabe que pode mais, que merece mais e que faz por ganhar mais e não consegue. Então, problemas econômicos. Problemas de saúde. Problemas de saúde. Muitas pessoas têm uma boa saúde, uma ótima saúde, até porque hoje temos recursos de sobra na medicina, nos complementos alimentares, nas dietas, nos exercícios físicos, em tudo. Mas tem muita gente, e não é pouca não, que tem algumas desordens na saúde orgânica, certo? E também se sobrevive com elas, quando não são graves, um pouco entre tapas e beijos, e se toca em frente. Problema de ordem emocional. Problema de ordem emocional, como a angústia, como a ansiedade, como o medo, como a raiva, como a depressão, como o espírito suicida, certo? Problemas emocionais. Eu estou mostrando para vocês que por baixo de cada um desses problemas existe uma estrutura específica, que é a qual eu quero chegar em seguida. Quer dizer, ninguém vai mal economicamente ou não sai do limite de graça. Não sai do limite porque existe uma estrutura interna que paralisa, que desorganiza, que limita, certo? Ou falamos de problemas amorosos, por exemplo. Quantas e quantas pessoas que não conseguem se realizar nessa área e que ficam realmente em haver a vida inteira e não se satisfazem e se frustram. Mas por trás de uma infelicidade amorosa, de não dar certo amoroso, qual é o problema que existe? Não é um acaso, não é uma coisa da natureza, obviamente. Quer dizer, existe um comportamento específico, consciente ou inconsciente, que faz com que você estrague o jogo. E deveria e poderia ser corrigido, obviamente. Problema, então, falando de problemas amorosos. Problemas de pessoas na empresa que não funcionam. Nós temos o hábito de atribuir, em todos esses problemas que eu estou elencando aqui, culpa ao externo. Se as pessoas não funcionam bem, a pessoa é culpada, sei lá, alguém é culpado. Se o meu mundo amoroso não vai bem, alguém é culpado, certo? Então, o problema das pessoas na empresa, eu analisei centenas de casos de empresários que se queixam disso. Existe um comportamento específico na pessoa que se queixa, que gera este produto das pessoas não darem certo. Porque naquelas que eu pude ajudar a resolver, passou a funcionar bem e as pessoas deixaram de ser problema. E naquelas que não quiseram fazer a girada, continua o problema. E é verdade que na maioria das pessoas que têm uma performance pessoal, emocional, psíquica, comportamental boa, as pessoas na empresa vão bem. Certo? Então é preciso entender o que está por trás dos bastidores. O problema, por exemplo, de não saber a vocação. Não sei qual é a minha vocação. Não sei para que eu vim ao mundo. Quer dizer, ninguém perde o vetor vocacional ou a certeza da vocação por nada. Quando se perde a vocação, ou não se tem a certeza, não se sabe o que se quer, é porque já tem um histórico de uma confusão problemática que já me levou a estar fora realmente do jogo, da compreensão, da percepção do que é para mim e do que não é para mim. Entrei em confusão. Existe o problema de não sentir-se realizado, que é uma constante de um percentual elevadíssimo de seres humanos que, com o andar da carruagem, eles percebem que a coisa que eles imaginavam não acontece,
a esperança que tinham vai água abaixo e tem que se agarrar em algum galho salvador, mas sentem cruamente uma crise existencial, onde sentem a irrealização. O que existe por baixo desses problemas, gente? Existe uma estrutura muito primordial, precoce, que eu não posso entrar aqui porque seria ter que fazer um curso inteiro sobre isso, uma estrutura que cadencia cada tipo de problema. O cadencia no específico oculto, no mundo invisível, o cadencia e gera resultados. Então, por baixo de qualquer problema patológico, estagnante, existe sempre, absolutamente sempre, uma estrutura organizada na infância, latente, oculta, inconsciente ou negada, que ela cria toda uma linguagem, certo? Ela cria toda uma linguagem. Portanto, o problema, vocês observem uma coisa, o problema ele é específico na sua origem. Na sua base inicial, o problema é específico, é um dado, é um ponto. E hoje, na alta psicologia no mundo, a psicologia realmente avançada, sobretudo a ontopsicologia, descobriu de um modo evidente que existe o chamado complexo dominante, que existe uma estrutura que gera um comportamento dominante, acreditado quanto se queira, defendido quanto se queira, amado quanto se queira, odiado quanto se queira, mas é um comportamento, na verdade, que domina a pessoa, que predomina na pessoa. E a pessoa não consegue se livrar dele. Porque esse comportamento dominante, ele acaba sendo defendido pela pessoa, querido pela pessoa, amado pela pessoa, e ela não quer se desvencilhar, porque se tornou um vício. Chamado complexo dominante, ou estereótipo dominante. Dominante que significa que ele é compulsivo, repetitivo, continuamente. Como exemplo, tomem uma pessoa que é demasiadamente piedosa. Uma piedade complexual, uma piedade patológica. Ela tem na piedade o maior valor, a maior sacralidade, mas é o seu maior problema. E ela não vai conseguir abdicar da sua piedade. Porque significaria jogar fora aquilo que ela supõe ser o mais alto valor dela. Certo? Então, não é simples abdicar do comportamento dominante. Vamos ver os 5 passos em seguida, certo? Não é simples. E agora vocês observem que essa estrutura específica, causal, que é a causa do problema econômico, do problema de saúde, do problema emocional, do problema amoroso, comportamento específico, ou ponto específico que é a causa, ele, na verdade, ele gera uma série de efeitos, uma bola de neve de efeitos, cujos efeitos escondem a causa em si, certo? Então, o problema que existe na solução de um problema é que o que eu devo solucionar? Os efeitos ou ir para a causa específica que gera todos os efeitos? Para esse propósito, eu quero colocar para vocês aqui um micro case exemplificativo, dos tantos que passam pelas minhas mãos, que dá uma ideia do que eu estou falando agora. Por exemplo, uma mulher, menos de 30 anos de idade, ela se encontra numa alta confusão sobre a profissão dela. Pessoa que fez direito, certo? E, segundo ela, não se achou no direito, não passou na ordem da OAB, mas exerceu atividades, certo? Mas entrou em grande dúvida se era aquela a profissão dela, a vocação dela ou não. Aí ela, nessa dúvida cruel e crucial, resolveu de montar um outro negócio. E quando ela resolveu montar um negócio, parecia que aquele negócio era a tábua salvatória, que ela gostava, que ela desejava. E em seguida percebeu que não gostava mais daquele negócio. Não gosta do segundo e não gosta do primeiro. Está em angústia,
está em ansiedade, em grande perda econômica, certo? Não cresce, não vai para frente, uma mulher de um extraordinário potencial e totalmente confusa, certo? Totalmente confusa. Bom, qual é a causa do problema? Note que todos esses elementos que eu descrevi, não gostar mais do direito, não saber se é a sua vocação, ir para uma outra área de um empreendimento e logo desencantar-se, ter a angústia, ter a ansiedade, ter a dúvida, ter a perda de dinheiro, isso é tudo efeito. É tudo efeito. A causa não está nisso aqui. A causa é porque eu descobri que eu não gosto do direito. Não. Posso até não gostar do direito. Mas a causa da derrocada não está porque eu não gosto do direito. A causa não está porque eu não gosto daquele outro empreendimento que eu montei. A causa não está porque eu estou em dúvida. Isso já é feito. A causa está num outro mundo, certo? E não entro muito no mérito do case aqui, porque, na verdade, esta pessoa, há 10 anos, se até menos de 30, há 10 anos ela começou uma situação errônea na vida dela. E ela levou em frente com toda a ênfase, com todo o empenho, com todo o investimento, com muita angústia, com muita raiva, com muita possessividade, com muito ciúme, com tantas coisas, certo? Você aí poderia dizer, aquela lá é a causa, então a causa está numa situação errada que ela escolheu na vida dela? Não. Aquela ainda é um efeito. Se nós formos buscar a causa, nós temos que buscá-la o porquê que ela ama essas coisas doentias. O que existe nela que intenciona isso, que necessita disso, que se apega a isso e que não quer abrir mão disso. Então, note que a causa que fica oculta no meio de uma grande avalanche de efeitos, ela passa a não ser absolutamente identificável, certo? Então, nós temos que ter presente aqui que cada problema tem uma causa específica e tem uma intenção específica. O problema busca uma razão específica. Pode ser que eu busque me vingar, pode ser que eu busque ser visto, pode ser que eu busque desprezar, pode ser que eu busque a proteção, pode ser que eu busque o masoquismo, eu não sei o quê. Mas o problema, na sua causa original, ele tem uma intencionalidade, certo? Intencionalidade. E quando se quer, na verdade, resolver de fato um problema, ou os problemas, para que nós possamos ter uma vida tranquila, serena, realizante e feliz, nós temos que fazer a resolução daquilo que são os problemas patológicos. Estagnante, porque caso contrário, eu vou ser um ser humano que vive normalmente a vida nos meus 20%, ou 15%, ou 30%, mas não vou ser uma pessoa que se realiza. Por que não se realiza? Porque, na verdade, eu estou vivendo numa contramão, onde de um lado existe uma parte minha que quer voar que nem uma águia, e de outro lado existe uma parte minha que quer ficar envolto, aprisionado, encrencado com 1 milhão de coisas. Então veja que a solução da minha vida, da tua vida, é resolver os problemas patológicos, do inconsciente ou da consciência. Se você quiser garantir uma caminhada de longevidade, de sanidade, de riqueza, de autorrealização e de ser uma pessoa feliz. Porque, na verdade, a lógica é que quanto mais tempo passa, mais eu devo me tornar ser realizado, vencedor, feliz com tudo aquilo que eu tenho de mérito. Que essa é a rota da vida, que raras pessoas a fazem. Mas hoje existe o conhecimento, a metodologia para fazer a chamada autenticidade, certo? Existe, não está dentro da psicologia convencional acadêmica, mas existe grandes avanços na psicologia hoje que nos leva a fazer essa passagem, certo? Então vamos ver os 5 passos que são necessários para a solução
dos problemas patológicos, certo? Primeira questão, ponto número 1. Eu digo que a solução é simples, mas não é fácil. Exatamente por aqui, 5 pontos que eu vou comentar aqui. Primeiro ponto, não podemos nos enganar com os efeitos, certo? Porque nós não temos falta de cultura, falta de conhecimento, falta de um monte de coisa, certo? Então nós facilmente atribuímos as coisas a certos fatos visíveis. Primeira questão para resolver um problema, eu te aconselho, te sugiro, não te perca nos efeitos, seja mais crítico. Te pergunte assim, mas aonde que eu estou errando? Qual é que é o ponto primário, invisível, oculto, que me leva a ter esses efeitos? Perda econômica, perda amorosa, conflitos contínuos, depressão, ansiedade, raiva, irrealização. Isso é o que está acontecendo? Quer dizer, eu estou te informando agora, para de se perder e de dar culpa nos efeitos. Não está ali o problema, certo? Se você for a um bom profissional, ele vai começar a te mostrar que ali são todos dados secundários. Então, o primeiro item da solução, não enganar-se com os efeitos, com os sintomas. Quem ataca os sintomas jamais resolve a causa. Mas isso já estamos falando de um nível de ter que procurar um profissional. Seja um médico, seja um psicoterapeuta, alguém que entenda do assunto. O segundo passo. Dentro dessa busca de resolver o problema, tem que buscar o esclarecimento do específico. Do específico. Qual é que é o meu comportamento específico? A mania, o vício, o complexo dominante, que me leva a desorganizar o jogo, que gera uma série de resultados, certo? Qual é que é o meu comportamento específico que faz com que as pessoas encontrem pessoas erradas, que elas não se comportem bem na empresa, que elas não tenham engajamento, que elas façam de tudo que você quiser, de ruim, certo? Isso é, qual é o meu ponto específico que está levando a esse resultado? Ele existe e é com você, se você é o dono do negócio, se você é o diretor daquele grupo, certo? Ou por que eu vou mal no mundo afetivo? Com angústia, ansiedade, ciúme, possessividade, perdas, rupturas. Qual é o ponto específico, o meu comportamento específico, digamos assim, que não é natural, que eu exercito, que eu defendo, inclusive, e que ele gera uma bola de neve de efeitos que eu me perco dentro deles. Então, o segundo passo, eu estou falando de problemas substanciais, gente. Estou falando de problemas sérios. Problema que, às vezes, dura a vida inteira te cortando a vida por 1/3 ou por 1/4, certo? E o investimento para esses 5 passos, ele é extremamente válido e diria necessário. Então, o segundo ponto vai ter um esclarecimento até você compreender o específico comportamento que é a causa dos teus problemas. Se você encontrar um psicoterapeuta realmente faca na bota, em alguns encontros, 4, 5, 6, ele te dá todo o mapa, todo. Se você tiver a paciência de arcar com 5, 6 encontros, te dá todo o mapa, certo? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, uma vez que eu compreendo, eu tenho clareza, eu posso desenhar o meu problema específico. Eu conscientizei, eu sei como que ele me arrasta, eu sei como que ele me motiva, eu sei como que ele me domina, certo? Uma vez que eu entendi, eu devo, na verdade, cancelar o comportamento específico. Cancelá-lo. E observe o que eu disse antes. Cancelar seria simples, mas não é fácil. Por quê? Porque eu estou habituado. Porque eu estou viciado. Se eu sou um vingativo, eu tenho a necessidade de vingar-me. Se eu sou um passivo submisso, eu tenho a necessidade de submeter-me. É uma compulsão a repetir o comportamento dominante. Se eu tenho necessidade de ser um crítico contumaz, que eu rompo as minhas relações, eu, na verdade, tenho essa compulsão a fazer isso. Então, abdicar, cancelar o comportamento específico dominante
é um ato de responsabilidade depois que eu tomei consciência de que eu funciono assim, certo? Porque a consciência real no trabalho terapêutico específico de autenticação é você olhar-te no espelho, alguém te ajuda a te ver no espelho de fato, e você se enxerga, bom, agora é comigo, porque eu me enxerguei, eu vi, mas eu sei que também estou habituado, eu estou viciado nesse processo compulsivo e repetitivo desse comportamento. Então eu tenho que cancelar o comportamento específico. E aqui, gente, já a criança está nas nossas mãos. O problema está nas nossas mãos. Aliás, quando você sonha, no sonho, de ter uma criança no colo, inequivocamente, é o problema teu que está no teu colo, certo? Tranquilamente. Isso já é conhecidíssimo pelos mais avançados fóruns da psicoterapia avançada, certo? Então, o terceiro ponto da solução é cancelar o componente específico. Observem que o quarto ponto, eu tenho que, na verdade, desenraizar esse complexo dominante. Que quando eu começo a entender que eu sou dominado por uma tendência X, existem raízes, existe a estrutura psíquica interna, inconsciente, que me leva a repetir. Então eu paro uma semana, paro duas, paro três, paro quatro, e se eu baixar a guarda, eu volto, eu recaio. É tranquilo isso. Então eu tenho que ter, na verdade, o quarto ponto, desenraizar a compulsão a repetir, não só numa semana, não só em duas, não só em três. Você vai levar meses, alguns meses, com zelo, com carinho, com dedicação, com amor, para você desenraizar, arrancar as raízes da compulsão a repetir um comportamento que lhe gera a bola de neve que eu falei antes. Porque de um ponto inicial, digamos que seja uma agressividade, eu corto relações, eu coloco pessoas contra, eu fico culpado, eu tenho um monte de efeitos que são causa secundária que reforça a causa inicial. Então, o quarto ponto é esse trabalho de desenraizar esse comportamento dominante. Gente, anotem na vossa mente isso aqui. Tendo um problema patológico, existe um comportamento dominante. Existe um comportamento específico que ele é carta marcada. Você não se dá conta, você não o considera, porque eu disse antes, você tem nele talvez o maior valor, certo? E o quinto ponto, o quinto passo da solução do problema é praticar novos modos, novos comportamentos que sejam funcionais ao crescimento. Porque, observe, quando eu começo a fazer a conta bem feita, que eu sei a carta marcada que me domina, a cobra que está pronta para dar o bote novamente, eu sinto até a vontade de fazê-lo. Digo, não vou fazê-lo. Eu seguro o tchan, certo? Eu começo a me disciplinar a não executar o comportamento anômalo, dominante, patológico. Porque é uma compulsão a repeti-lo. E ao praticar novos modos funcionais, onde dão resultado, onde dão crescimento, onde dão ganho, onde me deixo feliz, progressivamente eu desativo integralmente o complexo dominante, certo? Então eu começo a me construir com outros comportamentos, com outra postura, com uma outra modalidade de relacionamento, uma outra performance de pessoa. E de tal modo que isso é verdade que as pessoas até estranham. Se a pessoa faz uma mudança num curto prazo, que é possível fazer essa mudança até em menos de 6 meses, menos do que isso, certo? A pessoa é estranha. Porque quem era o nosso parceiro de briga ou de guerra, ele não mudou. Ele quer a guerra, certo? Seja nossa esposa, nossos filhos, nossa família, nossos amigos, nossos funcionários, eles estavam acostumados com o comportamento X. E muitos deles ficam felizes e em paz porque você mudou. E outros acham estranho, te provocam, fazem 1 milhão de coisas. Então, o quinto ponto, que talvez seja um dos mais importantes, assim que você começar, digamos, tornar um pouco mais espaçado essa compulsão a repetir, te joga testando-te em novos comportamentos
e nova conduta, nova postura. Testa, experimenta, faz um laboratório, certo? Que você vai ver que as coisas andam bem. Claro que esses 5 passos aqui não é uma receita mágica, e eu disse que é simples, mas não é fácil. Esse é um trabalho terapêutico, gente. Esse é um trabalho de você encontrar uma pessoa que realmente você confie, que ela saiba fazer essa passagem, onde você possa realmente, dentro de um prazo curto, passar a tua vida a limpo. Porque uma vez que você resolve os problemas patológicos ou estagnantes, e te cuidando um pouco, e começando a crescer, tu tem a vida inteira pela frente para crescer, para realizar-te. E, consequentemente, você vai encampar a tua natureza legítima, o teu potencial, aplicando-o de um modo produtivo, de um modo que acresce, de um modo que aumenta o valor, certo? No fundo, esse trabalho que eu estou sugerindo aqui hoje, é um trabalho, essa passagem aqui, é indispensável absolutamente para todos os seres humanos, exceto aqueles mais sábios que não precisam fazer isso. Fora isso, gente, vocês também são cansados de ver pessoas que enriqueceram muito, que foram felizes por um longo tempo e depois caíram. Ou por uma doença, ou por uma depressão, ou por ruptura de relações, etc. Certo? Então, na verdade, a lógica da nossa natureza, a lógica da nossa vida enquanto seres humanos naturais, originais, é crescer, é realizar-se, é ganhar dia após dia.